Vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, nós nos colocamos aqui. Meu Deus, pedimos a sua bênção, a sua unção, a sua graça, o seu poder. Meu Deus, que o Senhor venha passar com o teu sangue sobre a nossa vida. Que o Senhor venha, meu Pai, nos favorecer. Até mesmo porque precisamos aprender a ouvi-lo. Porque quando achamos que precisamos de tanta coisa, a verdade é que precisamos de um coração capaz de ouvi-lo. Porque ao ouvir o Senhor, solucionamos problemas. Ao ouvir o Senhor, criamos uma nova realidade. Ao ouvir o Senhor, desenvolvemos e estabelecemos, Senhor, uma condição de graça, de glória. Então crescemos. E às vezes muitos estão procurando tanta coisa, querendo saber sobre tanta coisa para ter um resultado, e que se ouvisse o Senhor, já estaria tendo. Então eu peço que o Senhor venha criar em nós essa capacidade, desenvolver em nós, Senhor, a habilidade de ouvi-lo, de se submeter, desenvolver em nós essa condição de glória, de graça, de favor, de bênção, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego o controle de tudo nas suas mãos. Eu peço a bênção e a unção do Senhor. Dirija tudo o que nós vamos fazer aqui, e que possamos, Senhor, sair crescidos, amadurecidos, prontos para um novo tempo, para novos resultados, para uma nova vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Está ligado às nossas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito é esse? E então diga comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, diga: eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu irei governar para a glória do meu Deus, amém. Sente-se, por favor. E eu quero falar com você sobre isso, porque às vezes nós procuramos tanta coisa, às vezes nós estamos preocupados e queremos saber tanto: o que eu preciso fazer para ter esse resultado, o que eu preciso fazer para atingir isso, para atingir aquilo, para desenvolver e tal. E nós achamos que precisamos de muito, quando na verdade, se nós estabelecermos um coração capaz de ouvir o Senhor, se nós estabelecermos um coração capaz de ouvir, só por ouvir a Deus, você pode mudar tudo, você pode ter tudo transformado. Eu ainda falava sobre isso na terça-feira, e isso é tão incrível, porque quando eu olho para a minha vida, quando eu vejo a minha vida, quando eu olho por tudo que eu passei, eu olho por todas essas situações que eu tive que viver, quando eu olho para tudo, as experiências, todas elas que eu vivi, e quando alguém pergunta: mas o que você fez para mudar isso? A minha resposta sempre é a mesma: eu ouvi a Deus. Então, é tão incrível isso, porque quando nós olhamos e vemos o pedido de Salomão, como falamos na segunda, ele pedindo a Deus aquele coração entendido, ele pedindo a Deus aquele coração capaz de ouvir, ele pedindo a Deus aquele coração capaz de obedecer, e ele falando: Senhor, eu quero um coração entendido. E quando nós vamos à raiz disso, um coração entendido é um coração que ouve. E ele dizia: eu sou jovem, eu sou inexperiente, eu terei que cuidar desse teu grande povo, sendo jovem, sendo inexperiente e tendo que lidar com tudo isso.
E tendo que fazer tudo isso, eu só tenho uma alternativa. Eu só tenho uma chance. E qual é? Um coração capaz de ouvir. Porque se eu ouvir o Senhor, eu não entro em problemas. Se eu ouvir o Senhor, eu não vou me perder. Se eu ouvir o Senhor, eu não vou me deslumbrar com tudo isso. Eu não vou tomar a decisão errada, a escolha errada. Então um homem que estava jovem ainda, sendo colocado à frente de algo tão grande, a nação de Israel, um homem ainda jovem, que teria que lidar com a sombra de um pai, como Davi, porque ele sucedeu Davi. Então imagina, ele olhar para trás e ver que quem tinha vindo antes dele, não era nada mais, nada menos do que Davi, o maior rei que Israel teve, o cara que tinha o coração segundo o coração de Deus. E naquele momento ele entende, eu só conseguirei se eu ouvir o Senhor. Eu só vou dar conta se eu ouvir o Senhor. Eu só vou conseguir se eu ouvir o Senhor. E eu quero um coração entendido. Cria em mim, como o pai dele mesmo fez. Porque isso ele aprendeu com o pai. O próprio versículo que eu pedi para colocar aqui, do Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele viu o pai pedindo, e quando chegou a vez dele, quando chega o momento dele, ele pede a mesma coisa. Por quê? Porque se você não ouve a Deus, você ouve suas emoções. Se você não ouve a Deus, você ouve seus sentimentos. Se você não ouve a Deus, você vai ouvir as suas vontades. Se você não ouve a Deus, você vai ouvir qualquer outra coisa. E isso vai gerar para você um resultado, isso vai criar para você uma realidade. Então quando nós olhamos, por que tem tantos jovens sofrendo? Por que tem tanto jovem infeliz? Porque de alguma maneira ele escolheu ouvir algo, ele escolheu ouvir alguém. Ele escolheu, ele fez uma escolha. Ele escolheu ouvir um sentimento, ele escolheu ouvir uma vontade. Por que o jovem cria tanto problema para si? Por que normalmente você vê, o jovem começa a gostar de alguém, daqui a pouco ele já está criando um problema para si, naquele relacionamento. Ele começa a fazer algo, ele já cria um problema para si, naquilo que ele começou a fazer. Porque ele para ouvir tudo, então o sentimento dele grita, ele cede. A vontade dele grita, ele cede. O sentimento dele pede, ele dá aquilo que o sentimento está pedindo. Ele entrega aquilo. Então, você precisa parar e analisar. Eu estou com tantos problemas, eu estou infeliz, eu estou frustrado. Olha para a minha vida, para e analisa. Que voz você tem ouvido? Que voz que você tem ouvido? Porque não é só Deus que vai falar com você. Suas emoções também irão. Seus sentimentos também irão. Suas vontades também irão. E se você não aprender a ouvir a voz de Deus, você vai ter uma vontade de ceder para ela. Se você não aprender a ceder à voz de Deus, você vai ceder para o seu sentimento. Você vai fazer o que a maioria está fazendo. E consequentemente, você vai ter o mesmo resultado que a maioria tem. Então eu dizia ainda isso na terça noite. E a hora que eu estava me preparando para cá, eu percebi que eu precisava vir e falar sobre isso. E mais uma vez tocar nesse ponto. Porque a única maneira, diga comigo, a única maneira que uma pessoa tem de se tornar bem-sucedida é ouvindo a Deus. Porque ouvir a Deus determina tudo. Ouvir a Deus determina tudo. Eu dava ainda meu exemplo na terça e eu dizia que eu acreditava que por muito tempo, para resolver o meu problema financeiro,
eu precisava de dinheiro. Eu precisava de dinheiro, porque se eu não tiver dinheiro eu não resolvo. Se eu não tiver dinheiro, como que eu mudo essa situação? E incrivelmente eu descobri que eu não precisava de dinheiro. Eu descobri que eu precisava aprender a ouvir a Deus, porque quando eu aprendi a ouvir a Deus, eu não precisei ganhar mais dinheiro para mudar minha vida financeira. Ouvindo a Deus, ouvindo as direções de Deus, lidando com aquilo que vinha até minhas mãos, de forma inteligente, de forma sábia, como o Senhor me orientava a fazer, eu vi a minha vida financeira ser transformada, ser mudada, eu vi a minha condição ser revertida completamente. Então eu não precisei de dinheiro, eu precisei ouvir a Deus. O que mudou a minha vida financeira foi ouvir a Deus, foi ouvir as direções que Ele estava me dando, o que Ele havia estabelecido para que nessa área eu fosse bem sucedido. Peraí, o que Deus falou? O que Ele determinou? Não, porque eu tenho que ter dinheiro. Tá, mas aí você não tem a direção certa. Aí você não tem os princípios certos. Aí você não tem algo para te nortear. Então você pega dinheiro, você gasta dinheiro, ele acaba. E o que você construiu? Nada. Então todo mundo pode chegar e dizer assim, eu já ouvi especialistas, eu já ouvi pessoas apresentando tanta coisa, e tanta gente falando, e você vê que eles são unânimes, qualquer especialista financeiro, eles são unânimes. O que eu preciso fazer para sair das dívidas? O que eu preciso fazer para resolver o meu problema financeiro? Você vê que eles sempre têm duas opções. Não passa dessas duas. É essas duas. Você quer resolver o problema? Ou você diminui os gastos, ou você aumenta a receita. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Ou você diminui o que você está gastando, ou você aumenta o que você está ganhando, porque senão a sua condição não muda. E isso é unanimidade sobre qualquer especialista financeiro. Mas eu não precisei de nenhuma nem da outra. Ouvindo a Deus com o que eu tinha, fazendo da maneira certa, eu comecei a ver as coisas serem transformadas, o favor dele me cobrir, as coisas serem mudadas. Por quê? Porque ele tem direção para tudo. Por que um coração que ouve, ele é tão fundamental, ele é tão importante? Porque vem cá, quem que criou tudo? Quem que estabeleceu tudo? Quem que desenvolveu tudo? Então quem melhor do que ele para me ensinar o que funciona? Quem melhor do que ele para determinar para mim aquilo que funciona? Se ele fez tudo, ele sabe como funciona. Aí eu comecei em uma fase da minha vida ter problemas no meu casamento. Como que o meu casamento foi transformado? Ouvindo a Deus. Ainda eu dava o exemplo ontem que essa semana mesmo, um pouco antes de se deitar, algo aconteceu, e naquele momento, eu fui levado, o instinto, eu fui levado a ter a mesma reação, eu fui levado a ter um comportamento, eu fui levado a dar uma resposta para minha esposa. Então, meus sentimentos queriam algo, a minha vontade queria algo, mas eu só consegui transformar o meu casamento ouvindo a Deus. E naquele momento a minha vontade queria algo, meu sentimento queria algo, e se eu desse aquilo, eu ia criar uma situação, eu ia ter um momento desagradável, eu ia criar um cenário desconfortável que não precisava existir. Então eu tinha a minha voz, a voz dos meus sentimentos, a voz da minha vontade,
mas naquele momento eu também ouvi a voz de Deus. Então eu tinha uma vontade, eu tinha um sentimento, eu queria falar algo, eu queria dar uma resposta, e a voz de Deus foi quase que nítida e clara: cala sua boca, cala sua boca, não fala nada. E aí, opa, um coração que ouve. Eu tinha a voz dos meus sentimentos, eu tinha a voz das minhas emoções, eu tinha a voz das minhas vontades. Mas eu consegui ter um coração, naquele momento, capaz de ouvir a voz de Deus. E naquele momento eu calei. Naquele momento eu não dei a resposta que eu queria dar. Eu não agi como eu queria agir, estava acostumado. Então, ouvir a Deus melhorou meu casamento. Ouvir a Deus melhorou minha vida financeira. Ouvir a Deus melhorou minha saúde. Ouvir a Deus transformou a minha vida. E se eu agora não começo a desenvolver isso, eu jamais conseguirei desenvolver uma vida bem-sucedida, uma vida estável, uma vida consistente. Eu não vou conseguir. Isso significa, se você ouve de tudo, se você se alimenta espiritualmente de tudo que lhe oferecem, você correrá o risco de ficar confuso. E consequentemente isso pode te levar a uma decisão errada, a uma escolha errada. Se você está ouvindo de tudo, se você está dando atenção a tudo, a chance de se confundir e ter um comportamento que você não deveria ter, e ter uma ação que você não deveria ter, ela aumenta assim, exponencialmente. Se naquele momento eu tivesse ouvido de tudo, eu teria ficado confuso, e eu poderia ter tomado uma decisão que afetaria, que chatearia, que naquele período não era nada assim, que iria, nossa, vai estragar o casamento, não, mas estragaria aquele momento, não seria agradável para aquele momento, era algo pequeno, mas pequeno não é insignificante. Então, se eu tivesse ouvido de tudo, eu poderia me confundir, e aí achar que eu estava certo fazendo uma coisa, e ter um resultado completamente contrário e negativo. Porque não dá, se eu não aprender a ouvir a voz de Deus, eu vou continuar ouvindo um monte de vozes, e aí eu sempre vou ficar confuso, aí nem eu sei o que eu quero, eu não sei o que eu tenho que fazer, porque cada hora é uma coisa, cada hora passa alguma coisa na minha cabeça. Então eu começo aqui com algo, daqui a pouco vem outra coisa na cabeça, eu já começo a duvidar daquilo que eu comecei, para me jogar naquilo, e daqui a pouco vem outra coisa na minha cabeça, aí eu já começo a duvidar daquilo também, para começar um outro negócio, uma outra coisa, e assim eu nunca chego a lugar nenhum. Então agora, seja você mais jovem, seja você mais velho, qual que é a sua capacidade de ouvir a Deus? Qual que tem sido a sua capacidade de ouvi-lo? Porque se eu perguntasse aqui, você ia me apresentar um monte de coisas, que poderia ser, essa é a maior postura que eu posso ter diante de Deus. A minha maior postura diante de Deus. Aí você poderia falar que é a obediência, que é a fidelidade, que é a humildade, que é a reverência. Mas não, diga comigo, a maior postura que eu posso ter diante de Deus é exatamente a capacidade de ouvi-lo. Porque se você não ouve, como que você vai obedecê-lo? Se você não ouve, como que você vai reverenciá-lo? Se você não ouve, como que você vai se submeter? Porque humildade é a minha capacidade de se submeter a Ele, a palavra dEle. Se eu não ouço, como que eu me submeto? Então a maior postura que qualquer um de nós podemos ter diante do nosso Deus é a capacidade de ouvi-lo. É a capacidade de dar atenção ao que Ele está falando. É a capacidade
de eu colocar agora minha mente, meu coração completamente alinhado à voz dele. Ai, é que eu não quero mais sofrer, então se alinhe. Não é que eu não quero mais sabotar a minha vida, então se alinhe, porque é como o próprio Jó diz, que o Senhor fala, Ele fala o tempo todo. O problema é que às vezes nós não queremos ouvir, mas o Senhor está falando. O Senhor está comunicando ao nosso coração, à nossa mente o tempo inteiro. Mas se eu não tenho um coração capaz de ouvi-lo, Ele está falando e eu não entendo. Ele está mostrando e eu não entendo, está diante dos meus olhos e eu não entendo. Aí às vezes chega um jovem e me pergunta, por que eu tenho que estar na igreja todos os dias? Por que eu preciso estar envolvido com tudo? Por que eu tenho que fazer isso? Simples. Diga comigo, estar na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra, é dar manutenção no dia a dia. Você está na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele, você está dando manutenção à sua capacidade de ouvir a Ele dia após dia. Mais sensível à voz dele você fica, mais atento às direções que Ele está te dando você fica, com mais capacidade de compreender o que Ele está falando você tem, aí você para de se sabotar. Aí você para de se sabotar. Aí você não afeta mais seus resultados. Mas o maior problema está exatamente aí. O maior problema está exatamente aí. Eu vou ignorando tudo, eu não vou dando atenção a nada, e daqui a pouco eu fico revoltado com Deus. Por que eu estou vivendo isso? Eu fico revoltado com Deus, por que as coisas não acontecem? Então, o que eu preciso? Eu sou tão jovem, e o que eu preciso para ter uma vida bem-sucedida? Diga comigo, um coração puro, capaz de ouvi-lo. É isso. Ah, eu quero ter sucesso. Com um coração puro e a capacidade de ouvir, você tem. Com um coração puro e a capacidade de ouvir, você tem. Você consegue desenvolver. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, mais a nossa fé é desenvolvida. Então, quanto mais a minha fé é desenvolvida, mais milagres eu começo a viver, mais milagres eu começo a atingir, mais milagres eu começo a vivenciar. Diga comigo, quanto mais eu ouço a palavra dele, mais a minha fé é desenvolvida e mais milagres eu passo a viver. Esse é o mapa de Deus para você ter uma vida bem-sucedida. Quanto mais você ouve a palavra dele, mais a sua fé é desenvolvida. Vamos lembrar da mulher do fluxo de sangue? Ela ouviu falar de Jesus. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, o fato dela ouvir, aquilo desenvolveu a fé nela, para ela ir e tocar na veste dele. Então, porque ela ouviu, aquilo que ela começou a ouvir, foi desenvolvendo a fé dela, e foi dando a ela a estratégia do que ela deveria fazer. Não, então se eu só tocar na borda do manto dele, eu serei curada. E tudo isso começou a ser desenvolvido quando? Quando ela começou a ouvir falar de Jesus. Então, quanto mais você ouve falar de Jesus, quanto mais você ouve a palavra dele, independente da sua idade, mais a sua fé começa a ser desenvolvida. E quanto mais a sua fé começa a ser desenvolvida, mais criatividade você tem. Quanto mais a sua fé começa a ser desenvolvida, porque você acha que aquela estratégia foi desenvolvida aonde? Quem falou para ela que se ela só tocasse na borda do manto dele, ela seria curada? Quem falou para ela que uma atitude tão simples daquela funcionaria? Quem falou para ela? A fé que se desenvolveu à medida que ela foi ouvindo falar de Jesus.
Então hoje nós temos jovens dentro da igreja que estão com menos de 30 anos, que estão estabelecendo uma vida, uma realidade tão incrível. Jovens dentro da igreja que estão vivendo coisas tão incríveis, que tiveram ideias, que desenvolveram estratégias e que estão tendo resultados tão incríveis. E tudo isso veio da onde? Do que eles estavam ouvindo acerca de Deus. Do que eles estavam ouvindo acerca de Deus. Jovens que mudaram sua vida, jovens que mudaram os seus relacionamentos, jovens que mudaram seus resultados. Como que eles fizeram isso? Por intermédio da palavra. A palavra foi sendo pregada, eles foram ouvindo, aquilo foi desenvolvendo neles coragem, ousadia, determinação, foco, perseverança e, consequentemente, foi levando eles a resultados, na grande maioria, que nem seus pais conseguiram ter. Que nem os seus pais conseguiram ter. Então, nós achamos que precisamos de muito para dar certo na vida. Nós começamos a acreditar que precisamos de muito para sermos bem-sucedidos na vida. Que precisamos de muito para conseguir algo na vida. Mas você precisa apenas ter um coração que ouve. Ter um coração que ouve. Diga comigo, a minha fé, ela me dará asas para voar. Não é o Red Bull que te dá asas. Não é o Red Bull que vai te dar asas. É a sua fé. Porque quanto mais você ouve, mais ela é desenvolvida. Então mais capacidade de enxergar que você pode ir longe, você tem. Quanto mais a sua fé é desenvolvida, mais capacidade para enxergar que você pode fazer mais, que você pode realizar mais. A sua fé leva você a isso. A entender que você pode mais. A compreender que tem muito mais esperando por você. A compreender que você pode viver sim, mais do que você viveu uma vida inteira. Então, quanto mais a minha fé é desenvolvida, mais longe eu posso chegar. Mais longe eu posso chegar. Só que aí você vê pessoas que poderiam estar gastando tempo nisso, elas estão gastando tempo em qualquer outra coisa. Daqui a pouco se frustra, daqui a pouco se decepciona, daqui a pouco olha para a vida, não construiu nada, não chegou a lugar nenhum, porque ele está preocupado só com aquilo que passa. Ele está dando atenção só àquilo que passa. Ele só está dando atenção àquilo que passa. Ele só está compreendendo aquilo que passa, ele só quer aquilo que passa. Aí tudo bem, daqui a pouco os anos passaram, e aí você ficou com todo mundo, tá? E construiu o quê? Que sucesso você tem? Que realização você tem? Que realização você tem? Que construção você fez? Aí você gastou todo o tempo, toda a energia, toda a vida. Você poderia estar desenvolvendo aquilo que te levaria longe, dando condições para que a sua fé desenvolvesse criatividade, inteligência, capacidade, mas você prefere continuar lá, só fazendo o que os seus sentimentos querem, que suas vontades querem, que os seus desejos querem. O oposto do que Salomão fez aqui. Diga comigo, a minha fé jamais crescerá se eu não ouvir a palavra continuamente. Porque é ouvindo que você passa a ter fé. Para você se tornar essa pessoa abençoada, realizada, feliz. É ouvindo a palavra que você passa a ter fé para ser curado sentimentalmente, emocionalmente. É ouvindo a palavra que você passa a ter fé para ser abençoado naquilo que você faz.
para ser abençoado no que você realiza, para ser abençoado naquilo que você se propôs a fazer. Então você ouve a palavra, você passa a ter fé para atingir, para crer. Porque o que é fé? É crer. Por que tem jovens que têm dificuldade de acreditar que ele pode ter um futuro diferente? Porque falta fé. Então, se falta fé, falta contato com a palavra. Por que ele não consegue acreditar que algo melhor pode acontecer na vida dele? Por que ele se convence que ele é feio, que ela é feia, que nunca terão nada, que ninguém gosta? Por que eles vão se convencendo dessas coisas? Por que eles vão acreditando nessas coisas? Porque só ouvindo a palavra você consegue crer diferente. Só ouvindo a palavra você consegue crer diferente. Porque é um tal de comparar, é um tal de querer se basear no outro. Só que aí quando você ouve a palavra, como o próprio Senhor, Ele fala isso, e mexe muito comigo esse versículo, que foi o Senhor em quem deu as manchas para o leopardo, e você não pode mudar. Da mesma forma que o Senhor deu a cor ao etíope, e você não pode mudar. Então, se eu não deixo a palavra me desenvolver, eu vou começar a olhar para mim e não gostar daquilo que Deus criou. Por quê? Por que isso não é diferente? Por que eu não sou mais assim? Por que eu não tenho mais isso? Por que eu não tenho mais aquilo? Mas aí quando você deixa a palavra desenvolver isso em você, quando você ouve a palavra, você começa a entender. Diga comigo, se Deus me quisesse diferente, Ele teria me feito diferente. Então, se Ele te fez assim, é porque Ele pode te honrar assim, te abençoar assim, te realizar assim. Mas o problema é que você não consegue desenvolver essa capacidade, porque falta. Você não consegue acreditar que se Deus te quisesse diferente, Ele teria te feito diferente. Ah, mas é que as minhas orelhas, eu sempre tive orelha de abano. E agora com o cabelo que eu decidi ficar mais carequinha, fica maior ainda. Uai, mas por muito tempo isso era um problema para mim. Então, ainda quando eu deixava o cabelo um pouco maior, ainda escondia, disfarçava um pouco o tamanho dela. Mas agora com o cabelo mais curtinho, não dá para disfarçar, então fica evidente, né? Esse membro vantajoso aqui. Deus não poderia ter me dado uma orelhinha mais bonitinha? Poderia, mas Ele me fez assim. E por muito tempo eu me achava. Porque é isso, se eu não tenho um coração capaz de ouvir a Deus, eu vou ouvir o que os outros dizem. Se eu não tenho um coração capaz de ouvir a Deus, eu vou ouvir o que os outros falam. E por muito tempo isso me incomodou. Por muito tempo, a minha oração, se você pega meus projetos de conquista, lá de 2006, 2007, 2008, era assim, uma das coisas que eu pedi era isso: Senhor, me dá dinheiro para que eu faça a cirurgia para arrumar minhas orelhas. Era isso. Por quê? Porque se você não ouve a Deus, você ouve o que os outros estão falando. Então eu lembro que os meus projetos de criança, eram 3 coisas que eu pedia. Olha, eu não tinha nem condição de ter nenhuma delas. Eram 3 coisas que eu pedia. Uma que era ser pastor, a outra que era ter um assaveiro, e a outra que era fazer a cirurgia na orelha. Se você pega todos os meus projetos, 2000, isso que eu me lembro, 2006 eu pedi isso, 2007, 2008 eu pedi isso, agora 2005, 2004 eu não lembro o que eu havia pedido. Mas eu sei que de 2006 até agora, aqui há 5 anos, 6 anos atrás, vamos lá, de 2006 até 2012, 2014, mais ou menos,
Esse era o meu foco nos projetos de conquista. Era ser pastor, era ter uma saveira e fazer a cirurgia na orelha. Só que aí você começa a parar, porque agora você vai ouvindo a Deus. Então você para um pouco de ouvir o que estão falando, o que estão dizendo, porque as suas emoções falarão para afetar a sua autoestima, mas Deus também fala para afetar a sua autoestima. Quem que você está ouvindo? Porque as suas emoções, elas vão falar. Suas emoções, elas vão falar para afetar a sua capacidade de crer. Mas o Senhor também vai falar para afetar a sua capacidade de crer, para que você possa acreditar. E aí a questão que pega é exatamente essa. O que vai pesar para você? E aí eu comecei a entender, não, se Deus me fez assim, Ele me honra assim, Ele me abençoa assim, eu cresço assim, eu sou feliz assim, eu caso assim. E não é que eu casei? E casei muito bem. Então, você agora, por ter um coração capaz de ouvir a Deus, muita coisa que tinha importância para você para de ter. Muita coisa que antes você se preocupava, você para de se preocupar. Você para de se preocupar. Você para de dar atenção, você para. E aí você vai entendendo uma única coisa, que quanto mais cedo você entender isso, mais longe você vai. Quanto mais cedo você entender isso, mais você cresce. Diga comigo, quando os meus motivos são purificados, mais sucesso eu terei na vida. E aí a próxima bênção sempre será maior que a anterior. Você sempre caminhará de glória em glória, de vitória em vitória, e sempre para uma glória maior. Você sempre caminhará de glória em glória, de vitória em vitória, e sempre para uma glória cada vez maior. Porque quem tem um coração que ouve, é capaz de viver assim, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Ele é capaz de viver assim. É por isso que o Paulo, em Romanos 10, versículo 14, ele diz isso aqui, ó. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, diga comigo, se não houver quem pregue? Então como que eu vou saber que eu posso mais? Como que eu vou saber que tem uma vida maior me esperando? Como que eu vou saber que a minha vida não se resume só nisso que eu vivi? Como que eu vou saber se eu não dou ouvido a quem está falando? Como? Como que eu vou fazer a minha vida ir para uma outra realidade, para um outro nível, sendo que o Senhor está falando comigo o tempo inteiro e eu estou ignorando? E eu não estou dando atenção. Porque o problema de muitos hoje, principalmente aqui, não é a falta de quem fala, não é a falta de quem pregue, é a falta de crer e acreditar no que está recebendo. De crer e acreditar nas direções que estão recebendo. Porque muitas vezes recebe como, não, é porque quer me tirar algo, é porque quer me privar de algo. Não. Nenhuma direção que sai desse altar é para prejudicar você. Nenhuma decisão que sai desse altar é para atrapalhar você. Mas é para te levar a ter um resultado que por você não teria. Mas por não ter a capacidade de ouvir a Deus, quando uma palavra vem que toca em um ponto que eu não quero mexer, eu me fecho. Quando a palavra vem e toca numa área que eu não quero lidar, eu me fecho. Eu me fecho. E aí, consequentemente, porque eu me fecho, eu não vivo, porque eu me fecho, eu não atinjo, porque eu me fecho, eu não tenho um resultado diferente. E aí o que você vai vendo? Aquela frustração crescer.
Porque foi tão incrível essa experiência na minha vida, que eu falo ela com convicção. Eu falo ela com convicção, assim, absoluta. Eu não precisei de nada diferente, eu só precisei ouvir a Deus. Quando eu comecei a ouvir a Deus, a minha vida mudou, meu casamento mudou, meus resultados mudaram, minha vida ministerial mudou, tudo em mim mudou. O que você fez? Eu ouvi a Deus. Mas como que você mudou seu financeiro? Ouvindo a Deus. Mas como que o seu casamento melhorou? Ouvindo a Deus. Mas como que você chegou nesse resultado? Ouvindo a Deus. Ouvindo a Deus, aprendendo o que Salomão aprendeu. Por quê? Ouvir a palavra de Deus, e não apenas uma vez, mas ouvir e ouvir e ouvir, é assim que a minha fé será desenvolvida. Então eu já cheguei a pegar um trecho de um culto, não o culto inteiro, mas o trecho de um culto, e assistir ele repetidas vezes, sequencial, 10 vezes, 11 vezes. Por quê? Porque muitas direções poderosas nós recebemos. E às vezes o Senhor libera palavras, às vezes o Senhor nos dá direções, às vezes o Senhor traz. Às vezes o Senhor traz nesse altar coisas tão grandes, aonde a bispa libera coisas tão poderosas, que talvez você olha para você e fala assim, não, isso não tem como acontecer na minha vida. Você não consegue muitas vezes crer em algumas direções que ela dá. Você não consegue muitas vezes acreditar em algumas direções que ela dá. Você não consegue crer, você não consegue acreditar, você não consegue. E aí o que você faz? Então eu deixo passar toda aquela unção porque eu não consigo crer? Eu deixo passar toda aquela oportunidade porque eu não consigo crer? Quando era liberada uma palavra e naquele momento eu tinha dificuldade de acreditar nela, eu pegava só aquele trecho e eu colocava lá para ouvir, para ouvir, para ouvir, para ouvir, para ouvir. E eu ouvia, até que a minha fé começasse a ser desenvolvida e eu começasse a acreditar naquilo. Enquanto eu não via aquela palavra mudando a minha fé, eu não parava de ouvi-la. Porque às vezes eu recebo uma direção e ela parece difícil. Então, ao invés de eu tratar ela como difícil e deixar para lá, não, eu começo agora a me desenvolver para fazê-la como ouvindo, 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 ouvindo e ouvindo. E aí eu vou ouvindo. Porque aí vem uma palavra, eu não consigo acreditar nela, eu não consigo receber ela, eu tenho dificuldade, o que eu faço? Eu ouço, eu ouço, eu ouço, e eu ouço, e eu ouço, até que aquilo desenvolva a fé, tanto para eu fazer o que aquela palavra me pedia para fazer, quanto para eu acreditar e receber o que ela estava entregando. O que ela estava entregando. Então é ouvindo. Quanto mais ouvimos, mais entendemos. E o que o Senhor quer de nós, diga comigo, é que nós cresçamos. Mas como que eu vou crescer? De qualquer jeito não dá. O Senhor tem falado muito isso conosco. Eu quero que vocês cresçam. Chega de infantilidade. Chega de imaturidade, chega de ações precipitadas, chega, está na hora de crescer, está na hora de irmos para outro nível, está na hora de desfrutarmos de uma realidade diferente, está na hora de nós sairmos da condição que estávamos, e entrarmos agora num novo ciclo, numa nova realidade, num novo tempo. E como que eu consigo isso? Ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo.
Como que eu vivo milagres? Ouvindo a palavra que é pregada até ela entrar e desenvolver em você. E desenvolver em você. Porque esses dias mesmo eu fiz isso com um jovem. Falava e não adiantava. Aí eu cheguei, mudei as circunstâncias dele, e aquilo entrou. E aquilo entrou. E aquilo começou a entrar. E ele começou a ver o que ele não estava vendo, e enxergar o que ele não estava enxergando. E foi tão incrível, que em tão pouco tempo, ele desenvolveu, ele cresceu, tem sido notório a evolução e o progresso dele. Porque não tem outra maneira. Como que eu vivo o que eu quero viver? Eu estou vendo todo mundo avançar. Como que eu avanço? Ouvindo a palavra. Ouvindo a palavra. É ouvindo a palavra, não tem outro meio. E se eu não dou crédito à palavra, então não adianta nada. Eu perco meu tempo, eu perco minha vida. Se eu não aprender a ouvir o que Deus está falando, eu vou continuar sendo sabotado, sendo afetado, sendo prejudicado por qualquer outra voz. Porque o que mais tem aí fora são vozes. É por isso que a cada dia eu preciso buscar e eu preciso desenvolver um coração que ouve a Deus. Um coração que ouve a Deus. Amém? Fique em pé, por favor. E aí eu vou vendo isso acontecer. Porque o que eu não conseguia de jeito nenhum, o que eu não consegui fazer em nenhum lugar, diga comigo, ouvindo a palavra, eu consigo. O que antes não deu, de nenhuma forma, de nenhuma maneira, ouvindo a palavra dá. O que antes não funcionou, ouvindo a palavra funciona. Ouvindo a palavra funciona. O que antes não deu certo, ouvindo a palavra dá. Então, nós vamos aprendendo tantas coisas. Nós vamos descobrindo tantas coisas, aquilo que não conseguimos em nenhum lugar. Você consegue fazendo uso da palavra. Aquilo que você não esperava nem nos seus mais remotos sonhos, você consegue fazendo uso da palavra. Você consegue. Então o que eu preciso fazer? Ouvir a Deus. Para de ouvir seus sentimentos. O que eu preciso fazer? Ouvir a Deus. Para de ouvir suas vontades. Para de ouvir suas emoções. Para de ouvir o que o seu coração, a sua carne deseja. O que as pessoas estão falando. O que eu faço? Ouça Deus. Sua vida muda. Ouça Deus. Um novo resultado chega. Ouça Deus. Algo diferente acontece. Ouça Deus. Ouça a Deus. Ouça a Deus. É assim que as coisas começam a mudar. Eu não quero mais errar. Eu já sofri tanto em relacionamentos. O que eu faço? Ouça Deus. Eu já quebrei a cara tantas vezes. O que eu faço? Ouça Deus. Ouça a Deus. Mas eu já sofri tanto na minha vida. Como que eu mudo isso? Ouvindo a Deus. É o que cada um precisa entender.
é ouvindo a Deus. Então eu quero que com seus olhos fechados, eu quero que você peça isso para o Senhor. Eu quero um coração capaz de ouvi-lo. Eu quero, Senhor, ter essa sensibilidade dentro de mim. Eu quero, Senhor, ter estabelecido dentro de mim essa condição, essa realidade nova, porque eu aprendi a te ouvir, Senhor. Eu quero, o Salomão chegou e ele pediu, porque o Senhor então pode dar se ele fez o pedido. É porque ele acreditava que o Senhor poderia dar aquilo a ele. Então agora eu venho da mesma maneira, e eu peço, me dá, Senhor, um coração entendido, cria em mim esse coração que vai obedecê-lo, esse coração que vai saber quando o Senhor fala, porque eu não quero mais criar problema, eu não quero mais pegar problema com as minhas mãos, eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais ser prejudicado, eu não quero mais ser afetado, Senhor, eu não quero mais ver, Senhor, na minha vida, eu não quero mais ver, Senhor, eu não quero mais ver na minha vida as coisas dando erradas, porque eu não te ouvi, as coisas fracassando, porque eu não te ouvi, Senhor, eu não quero mais isso, Senhor, eu não quero viver dessa maneira, eu não quero permanecer dessa maneira. Então se o Senhor agora me der esse coração, se eu desenvolver agora a capacidade de te ouvir, nunca mais eu passo por determinadas coisas, nunca mais, Senhor, eu enfrento determinados problemas, nunca mais eu sofro por determinadas situações, nunca mais, Senhor. Se eu aprender a ouvir o Senhor hoje, nunca mais eu irei pegar problemas, porque o Senhor está falando o tempo inteiro, o Senhor está tentando me conduzir o tempo inteiro, o Senhor está querendo me mostrar o caminho o tempo inteiro. O meu problema foi que por muito tempo eu ignorei, mas eu não irei mais. O meu problema foi que por muito tempo eu não dei atenção, mas eu não serei mais essa pessoa, porque eu não quero mais, Senhor, ver o tempo passando, a vida passando, as oportunidades passando, e eu aqui dando mais atenção a um monte de coisas do que ao Senhor. Eu não quero mais sacrificar o meu destino, eu não quero mais sacrificar o meu futuro. Eu já perdi tempo demais e eu não quero perder. Eu já deixei oportunidades demais passar, Senhor, e eu não quero mais vê-las passar diante de mim sem que eu faça nada. Chega, porque eu sei que com a tua palavra eu posso conseguir fazer coisas que eu ainda não consegui, eu posso atingir resultados que eu ainda não atingi, eu posso, Senhor, viver vitórias que eu ainda não vivi, é pela tua palavra. Então ajuda cada um, Senhor, e desenvolva em cada um dos nossos jovens a capacidade de ouvir o Senhor, em cada um dos nossos velhos a capacidade de ouvir ao Senhor. Meu Deus, desenvolva no nosso povo essa capacidade, porque assim nós veremos pessoas indo cada vez mais para uma realidade maior, para um nível maior, para uma condição maior. E é isso que nós temos buscado. O Senhor quer que cresçamos, então está na hora de crescermos, Senhor. Então está na hora de irmos para um outro nível. Então está na hora de nós sairmos da condição em que estamos e nunca mais voltarmos a viver o que estávamos vivendo, voltarmos a viver o que estávamos vivendo, Senhor, porque agora ouviremos o Senhor em tudo,
estaremos atentos a cada direção, estaremos atentos a cada cuidado, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos, eu peço a sua bênção, a sua unção, a sua glória, a sua capacidade, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém.